Algumas características diferenciam um viajante de um aventureiro. Uma delas pode ser uma criança pequena tiracolo, que vai transformar aquela viagem simplória e relaxante em uma missão bem mais complicada, às vezes quase impossível. Mas para quem gosta mesmo de botar o pé na estrada, filhos são só mais um convite à aventura. Que tal viajar tendo filhos pequenos? É esse o assunto desse programa em família de hoje. Com a gente no estúdio, a Carla Feldman, guia de turismo com vasta experiência em viajantes mirins, Mendel Aleluia, professor que adora viajar em família, e Patrícia Taião, também professora e expert em bons pacotes turísticos para viajar com crianças. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio. Então, hoje eu tenho uma promessa aí de sair daqui com várias dicas interessantes de boa viagem, né? Começando por você, Carla, o que aconteceu para você começar a trabalhar como guia turístico e principalmente voltando muito para esse público juvenil? Bom, eu estudei arquitetura, né? Já me formei. E enquanto eu estava na faculdade, eu fiquei sabendo de um programa que a Disney oferece. É um programa de intercâmbio para estudante universitário. A gente vai trabalhar nos parques durante a alta temporada. Eu participei desse programa 2 vezes. A gente fica lá mais ou menos 3 meses trabalhando. E quando eu voltei, um amigo meu falou assim, olha, minha chefe tem uma agência de turismo e está oferecendo curso para guia, especializado em Orlando. A gente já tem uma certa experiência, vamos fazer o curso. E aí eu fiz o curso. Né, fiz a minha primeira viagem para lá como guia trainee, foi super interessante, desde então continuei, né, já fiz, não sei. Eu não imagino por que você continua, né, deve ser um trabalhinho desagradável, né, Mendel? Você, no caso, já viajava bastante antes da sua filha nascer, né? Ou não? Não, a gente vive sempre dentro do possível, né? Claro que antes dela nascer as irresponsabilidades financeiras eram mais fáceis, né? Você não geógrafo muito, explorador, também casado com uma geógrafa que tem valor, né? Vamos ver o que dá. E agora a gente vai tentando aí, claro que ela nasceu, o orçamento aperta, mas a gente vai tentando sempre que dá, dar uma voltinha, botar ela no mundo também. E aí você acha que teve uma diferença muito gritante assim nessas viagens? O fato de vocês já viajarem antes facilitou? Assim, tem algumas diferenças que você começa a pensar em algumas estruturas que você não tinha, não pensava antes, né? Você começa a detalhar o roteiro com uma precisão que você não fazia antes, né? Então a gente já viajou de comprar só a ida e a volta sem saber o que ia fazer no meio, né? Vamos chegar num lugar, sair de outro e o meio do caminho te resolver depois. Não dá, né? Agora não dá, tem que ter minimamente saber algum planejamento mínimo tem que acontecer. E Patrícia, você acabou criando um blog pelas suas experiências com viagem com seu filho. Como é que começou essa história? Então, o Viajarei nasceu das muitas experiências ruins que nós tivemos em algumas coisas com crianças. Tipo, eu ia pesquisar na internet, um restaurante dizia que tinha um parquinho com criança. Quando eu chegava lá, tinha o quê? Um negocinho, um brinquedo velho no fundo, todo enferrujado. Ela já está aqui rindo, porque ela sabe muito bem o que então, é isso. assim, a gente começou a fazer muitas viagens com ele e, assim, sempre pegando dicas na internet, mas isso é uma coisa um pouco difícil. Então eu comecei a viajar, passear, não só viajando não, mas passeando, indo a restaurantes, indo a lugares e sempre vendo essas dicas. Então eu pensei, poxa, por que não botar isso num blog e oferecer isso para outras famílias também? Então a gente tem blogs de dicas de passeios no Rio, tem dicas de passeio pelo Brasil inteiro e no exterior, tudo com criança. É porque, na verdade, essa ideia de blogar, vamos dizer assim, esse tipo de assunto é muito mais uma troca direta entre pessoas com o mesmo interesse, né? Acaba fluindo muito melhor do que você pedir numa agência de viagem que muitas vezes vai te vender até um pacote já com essa intenção. Agora, a gente aproveitou também a vinda de vocês aqui para colher alguns depoimentos de outras pessoas que também acabaram criando blogs e que trazem dicas super legais, super divertidas. Tá bom para você depois interagir com eles. Vamos assistir aqui. Eu não sei qual viagem mais eu tenho. Tem muitas. Muitas? Muitas. Eu mesma viajei desde criança sempre, tanto para morar quanto para viajar. Então é uma coisa bem natural. Mas o fato é que a gente tem que fazer com que o Lipe brilhe um pouquinho. Nós temos aquele pensamento inicial de que temos que conhecer a Ásia, conhecer os lugares mais exóticos antes do Felipe vir.
porque depois que ele nascer vai ser complicado viajar com uma criança pequena. A gente nunca foi sem os 4. Quer dizer, a gente já foi sem Alice e já foi uma vez sem o Alex, né? Quando eles não tinham nascido ainda. Acabou sendo melhor viajar com ele do que antes. Porque a gente é uma família, a criança traz uma alegria, um sabor especial na companhia e na viagem em si, né? Os passeios, né? São outros passeios. A gente tem que meio que dividir com as crianças. E aí a gente experimentou uma vez ir sem o Felipe, né? 2 semanas. A saudade apertava, era complicado. Foi difícil. A gente está pensando em 10 anos de casado, que vai ser no ano que vem. A gente ainda não decidiu, mas acho que a gente vai deixar, né? Não sei. Uma hora acho que vai deixar, vai ser legal a gente curtir depois de tanto tempo, mas... Só nós dois, mas aí ao mesmo tempo a gente acha que a gente vai chegar lá e vai só ficar pensando neles e vai querer ficar no Skype e tal. E olha, se eles estivessem aqui, podiam estar aproveitando, eles iam adorar isso, adorar aquilo. A grande dificuldade de viajar com criança, assim, é que a criança tá ali 24 horas, né? Não tem uma avó, não tem uma babá, não tem um amigo com quem deixar. Então, se a gente precisa ir cortar o cabelo, né, ou ir se depilar, a criança vai junto, né? A gente anda sempre junto, 24 horas por dia junto. As viagens a gente gostava de um estilo mais, digamos, mais mochilão, a gente ficava em albergue, não tinha muita preocupação com o que ia comer, com o que ia fazer. Mas ia dormir tarde, acordava... Na hora que desce. Botava a mochila nas costas e chegava no lugar e ia procurar onde a gente ia ficar. Já com criança teve que mudar um pouquinho o planejamento da viagem, né? E acabou que é a mesma coisa, as crianças nasceram e a gente continuou levando de forma natural, sem muita preocupação. É uma continuação do nosso corpo. E às vezes a gente quer fazer algum programa que não tem como fazer com ele, né? Por exemplo, na Tailândia, o Marlon queria ir ver uma luta de Muay Thai, né? O boxe tailandês. Não é ambiente para levar uma criança, né? E ele queria muito ir ver, eu também queria, mas eu digo, bom, vamos negociar então. Eu vou fazer umas massagens tailandesas e tu vai na luta de boxe, entende? Aí a gente negocia. Esses dias eu li uma frase de que, assim, a vida é curta, o mundo é grande, então quanto antes você começar a botar o pé na estrada, mais tempo você vai ter para descobrir coisas novas. Adoro, gente. A vida é curta, o mundo é... Como é que ela fala? A vida é curta e o mundo é grande, né? Agora, Mendel, sabe bem o que é 24 horas uma criança, né? 24 horas, né? Ainda mais na idade que a minha tem, que não dorme. Né? Não dorme a noite A ideia de ir toda. para uma luta tailandesa... Não, impossível. A luta tailandesa acontece entre a gente. Nós e ela, às vezes, né? Tipo, é isso. Então, tem uns estresses, talvez, na viagem também, gerados pela criança ou não? Pelo contrário? Olha, depende. Na verdade, os estresses, normalmente, eles vão acontecer na medida em que furou alguma coisa no seu planejamento. Você começou a viajar com seu filho pequenininho assim também? Já viajou mais de 50 vezes, Já fizemos né? mais de 50 viagens em família. E aí, que tipo de dica você daria para o Mendel, assim, para... Olha, os passeios... eles têm que contemplar tanto as crianças quanto os adultos. Ou se tiver alguma pessoa idosa também, tem que fazer um pouquinho para cada pessoa, para poder todo mundo ficar satisfeito, né? Durante uma viagem. Sim. E o horáriozinho, o meu filhote, que é chato pra caramba para comer, se passou da hora, e ele tem 9 anos já, passou da hora, ele já começa a ficar mau humor. Mesmo numa viagem, assim, não consegue sair muito do ritmo? Não sai muito do ritmo, não. Tem criança, não. Tem criança que vai comer 4 horas da tarde, fica tranquilo. O meu, não. E aí tem que ser na horinha dele, e a gente respeita isso também, porque, poxa, ele está acompanhando a gente numa viagem, Sim, então claro. também vamos fazer alguma coisa para ele se sentir satisfeito, né? Com certeza. Agora, Carla, você leva uma trupe grande, várias trupes, é mais fácil controlar a criança ou o pai e a mãe? Às vezes é mais fácil controlar a criança. Com certeza, estão mais entretidos, né? Eles se divertem mais, né? E é bom para os pais porque o que acontece? Ele quer ir na montanha-russa. A criança não tem tamanho para ir na montanha-russa. A gente fica com as crianças, o guia fica com as crianças e os pais podem ir no brinquedo. Eles podem... se você está no parque sem o guia, como é que fica? Aí vai ter que fazer essa questão de, vamos então conversar. Quem é que vai no brinquedo primeiro e tal. Negociação, né? Negociação. É a mesma fala que foi trazida ali para o pessoal dos blogs, ou seja, negociar o tempo todo, principalmente numa viagem ou igual numa rotina? Igual numa rotina, né? Tem que negociar. Sendo que a viagem traz alguns elementos, né? Então, por exemplo, a gente viajou com Morena para
para Buenos Aires, ela tinha 5 meses, quase 6, né? Eu acho que ela aproveitou, curtiu, mas para ela tanto fazia, tá em Buenos Aires ou tá em casa, né? Mas para nós não, tinha um conjunto de atrativos que a gente queria dar conta de ver e a gente teve que encaixar num esquema de horários que ia ser mais razoável, né? Então você pensou, será que o hotel é a melhor opção? Não, a gente entendeu que alugar um apartamento é uma opção melhor, porque você vai ter uma infraestrutura mais fácil, mais acessível, né? Então, aí dosando esses... Até a questão dos horários talvez fique mais fácil, sim, né? fique mais fácil, entendeu? Como é que você arruma, sei lá, na época ela só amamentava, né? O que é uma vantagem, né? Tipo, o restaurante dela tá garantido. Tá disponível 24 horas. Mas assim, a gente mesmo, não vamos sair à noite, vamos comer alguma coisa... pensar um pouco isso e negociando e adequando, né, os horários. Essa parte de sair à noite, acho que talvez seja mais prejudicada, né? Não existe. Não é viagem de lua de mel, né? Não dá. É outro tipo de viagem. Sair para jantar, até a gente saiu para jantar, comer na boa e tal, ela colaborou, mas... Na tua experiência, Patrícia, você percebe assim, se existe uma idade ideal para começar a viajar com a criança? Você começou super Olha, esses cedo, blogs né? que você mostrou aí, por exemplo, o Felipe, o Pequeno Viajante, eu também comecei muito cedo, não existe não. Eu acho que se você quer e a criança está saudável, perfeito, vamos embora. Não tem por que não ir. Até porque a criança talvez se acostume, né? Muito e vai mais ficando mais rápido fácil. que a gente. Não, e até porque você está levando uma criança para um lugar onde nascem crianças. Exatamente. Né? As crianças nascem em qualquer lugar do mundo. Tem criança em tudo qualquer lugar do mundo. Exatamente. Mas aí eu acho que você coloca uma questão que é fundamental, né? Uma coisa é você estar no seu local, na sua casa, com toda uma estrutura. Mas aí é que tá, os blogs estão aí para ajudar. Todo mundo junto, né? Os blogs estão aí para ajudar a gente, né? Agora, esse planejamento. Esse planejamento, por exemplo, num pacote de viagem, vocês orientam? Que tipo de dica se dá para uma família que vai viajar? A gente, se ela vai viajar com um grupo, tem uma parte do dia que a gente anda em grupo, faz as atrações em grupo, para tirar foto, tudo em grupo. Então, o pai quer ir na atração, a gente fica com o filho, não tem problema. Mas no final do dia a gente libera os passageiros, é o que a gente chama de tempo livre. Eles vão repetir a atração que quiserem, fazer compras, tirar foto. E aí a gente dá umas dicas para os pais. Olha, tem essa área aqui do parque que tem atrações para crianças pequenas. Tem esse lugar aqui que você pode tirar foto, tem esse outro lugar aqui que você pode levar lá e passar a mão no canguru. Né? Tem esse lugar que é interessante para você sentar lá, comer um docinho, a criança vai dar uma descansada. A Carla virou, olha, especialista em entretenimento infantil, com certeza, né? Tem que ter esse rapport ali com a criança. E né? os parques, eles oferecem também esse tipo de apoio, né? Tem parque que tem um espaço que chama de baby care. É um espaço com ar-condicionado, com água, tem sofá, tem DVD passando um filminho, para a criança dar uma relaxada, porque eles cansam, né? Então, eu estou começando a concluir que não necessariamente viajar com criança é padecer no paraíso, né, gente? E a gente vai continuar conversando sobre isso depois do intervalo, que é rapidinho, não sai daí não. A gente volta já. Estamos de volta conversando sobre como é viajar tendo filhos pequenos. Comigo no estúdio a Patrícia, a Carla e o Mendel. Gente, a gente estava conversando no bloco anterior sobre as pequenas e grandes nuances de levar esses pequenos aí, que às vezes dão trabalho. A Carla sabe muito bem como é que é isso. Dá sempre para confiar que vai ter um bom agente de viagem para levar a criança, confiar a criança? Tem que pesquisar, né? O que você diria, nessa pesquisa, o que precisa ser visto? Como é que a agência trabalha, né? São agências confiáveis, são agências que têm uma boa... que tem que parecem bem cotadas na internet, né? Agora, e também é interessante perceber a importância dos blogs, né, Patrícia? Assim, pois é. Ou seja, às vezes até ir ao site de uma agência não vai dar a mesma confiabilidade do que uma pessoa trocar uma experiência com certeza. você, né? Nós temos ótimos blogs de viagem com crianças no Brasil e assim, tem muita dica e você pode montar a sua viagem também sozinho, se você quiser. É só pesquisar bem na internet. Você compra passagem, você reserva hotel, você compra os ingressos dos parques, ingressos das suas atrações. Você pode fazer tudo sozinho também. Pode se organizar, Pode né? se organizar com dicas em blogs, em sites, portais. O negócio é se planejar. Mendel já chegou a utilizar esses veículos da internet para se organizar? Normalmente, minha esposa, que é mais responsável pelos roteiros, ela consulta sempre blogs de viagem, porque justamente para pegar essa dica que não é, vamos dizer assim, a dica do canal pessoal, oficial, né? Não é a dica do cara que foi lá e viu. Né? Exatamente, isso aqui é ruim, isso aqui é bom, isso aqui vale, isso aqui não vale. Isso aí é fundamental e também
exercitar a produção dos próprios relatos, né? Às vezes, pô, experiência de vida, experiência pessoal é fundamental nesse caso. E a gente está vivendo esse momento das trocas, que é o blog, nessas redes sociais todas, e você consegue fazer essas trocas com muita facilidade. Está muito facilitado, né? Agora, a Carla citou que, mesmo sendo uma viagem internacional, na hora que entra no ônibus lá e que começa a brincadeira de fato, o entretenimento já ajuda a entrar no pique da viagem. Agora, tem gente que viaja de ônibus sem entretenimento. E eu fui na rodoviária aqui do Rio de Janeiro para ouvir algumas histórias. Vamos ver. Viajar com ou sem criança? Eu gosto de viajar com ela. Viajar sem criança é melhor, né? É melhor? É melhor. Por quê? Porque é muito cansativo, né? Porque a gente tem que trazer a criança no colo, aí já é desconfortável, aí sozinha é melhor, né? Mas tem que trazer. É fácil, agora eu já acostumei, que estou sempre viajando. A prática te levou à perfeição? Vai uma no colo, outra vai sentada, vai indo. A pessoa tem que estar bem preparada psicologicamente para viajar com a criança. Da outra vez que eu fui viajar com ela, eu tinha esquecido a certidão em casa, não pude viajar, tive que voltar para casa para buscar a documentação. Acabou que eu desisti de viajar. Qual é a parte mais complicada disso tudo? Mais complicada? Entrar no ônibus. Ele fica muito alvoroçado dentro do ônibus, é muita correria. Tem uma dicasinha assim para acalmar a criança? É bala, chiclete... É pirulito, eu sempre pretendo colocar coisinhas na mochila que ela goste para distrair ela não ficar assim querendo fugir, né? É uma tensão contínua. Vem pra casa. Ô Camille, você não para quieta, como é que você vai fazer esse tempo que você vai ficar dentro do ônibus, menina? Qual é a parte da viagem que você acha mais legal? Ver na janela o carro. Gosta de ir na janela? Ver no carro andar. 2 bagagens só dele, de brinquedo e de roupa. 2 bagagens só dele. Quer dizer, ficou mais carregada a viagem também, apesar dele ser menor que vocês, ele acaba ocupando um espaço maior. A maior, essa aqui é dele e essa aqui também é dele. E aquela lá do chão é de brinquedo. Se não levar o brinquedinho dele, ele não fica quieto. E quando a viagem começa a ficar muito longa, o que você faz? Dorme. Dorme, né? Aí você nem vê passar. Não. Porque o ônibus é sonífero, né? Agora, tem momentos assim de maior agitação? Tem alguma tática, alguma técnica para lidar com criança em viagem? Não, porque a viagem da noite é tranquila. Vocês já escolheram um horário, então, em função disso? Viajar à noite, que dia não dá. Só à noite. Quando ele acorda, tá chegando. Com todos os poréns, ainda vale a pena levar o pequeno? Vale a pena. Porque a gente fica estressado, mas ele faz uma gracinha, a gente ri ali, vai distraindo. Se não levar ele, eu acho que fica uma viagem vazia também. Adoro viajar. Eu não pedi para ela falar isso, gente. Foi espontâneo. E me diz uma coisa, você começou com seu filho bem pequenininho, já viajou muito de ônibus, de carro? Não, de ônibus... Deixa eu lembrar. Não, de ônibus eu nunca fui. Nunca ousou? Não, mas de carro e avião. Aí do carro, no caso, dá para se programar um pouquinho melhor, né? Dá. É um joguinho. Hoje em dia tem tablet, tem celular, eles ficam jogando, dá para passar bem o tempo, bastante tempo, tá? Minha sogra fala que esse negocinho aí é melhor do que babar. Mas é babá eletrônica, né? Não, babá eletrônica. A tua filha já viajou assim... Estrada? Pegou a estrada? Já alguns trechos curtos aqui dentro do estado e fomos para São Paulo uma vez. Nessa idade é mais difícil, né? Porque como é que você entretém? Assim, ela dorme bem no carro. O carro também é sonífero. Só que o problema é que quando ela acorda muito, parece que acorda recarregada. Então tem que parar, né? Parar em algum lugar para ela poder dar vazão extravasar a energia dela e depois volta. Mas também demanda programação, de que horário vai, né? Para avaliar as condições de trânsito. Tudo que um bom geógrafo faz com muita facilidade, né? Agora, histórias dessas viagens, gente. As próprias viagens têm viagens ali embutidas, né? Porque são histórias não de fracasso, que eu acho uma viagem nunca fracassada, né? Não. Mas assim, histórias, você lembra de alguma já, assim, nesse curto período aí de história da sua filhinha? Tem, né? Por exemplo, os imprevistos que, quando acontecem perto da sua casa, são mais simples de resolver, né? A gente estava almoçando nessa viagem que a gente fez em janeiro, né? Lá em Buenos Aires e tal, coisa legal, almoço rápido, e ela resolveu que era hora dela fazer cocô. Tudo bem, né? Isso é uma demanda fisiológica. Só que a coisa tomou proporções um pouco mais e o restaurante não tinha fraldário, nem nada, né? Quando eu vi, a gente estava pegando água mineral na calçada, lavando nossa filha no meio da rua, sabe? Então, assim, E
é um imprevisto, mas estranhamente ganha uma sensação de normalidade. Tipo, eu tenho que limpar minha filha, a gente vai limpar e pronto. Tem né? que ter, Tem né? que ter, né? Porque senão fica mas complicado. É bom que de lidar com isso. gera história para contar, né? Patrícia deve ter muitas, né? Tem bastante. Assim, olha, não tem muita história ruim, não. Só História tem boa também história pode. legal, assim. A primeira vez que nós fomos para Disney, meu filho tinha o Isaac tinha 5 anos, e assim, nós ficamos dentro do hotel da Disney. E deixa eu lembrar aqui o nome dele, no All Star Movies. E assim, ele era alucinado pelo Buzz e Woody do Toy Story. E no hotel tem assim os bonecos gigantes. Nossa, quando nós chegamos lá, que ele viu aquilo, gente, eu chorei por ele. Ele estava, nossa, mas ele, mãe, olha brilha, aquele olhinho, mãe, olha o Woody, o Buzz, mãe. E saiu correndo, querendo tirar, olha, foi um momento lindo da nossa viagem, eu adorei. Mas é interessante isso, porque a viagem qualquer viagem que seja, né? Ela é a materialização de algum sonho, de algum imaginário, não só da criança, do adulto também, né? Agora, imprevistos previsíveis, Carla? Nossa, a gente sempre tá preparado, né, porque pode acontecer, tá indo com um grupo enorme pro parque, alguém pode passar mal, né? Tem seguro, todo mundo tem seguro, a gente tem uma médica que acompanha o grupo, né? Então, se é uma coisa mais simples, a médica já dá uma ajuda se precisar, a gente nunca precisou, felizmente, mas assim, se precisar, a gente tem um atendimento lá por causa do seguro. A gente está programado para essas coisas. Criança ficou cansada, vamos dar uma paradinha, comer um docinho. Uma viagem dessas que você tenha feito como guia, que tenha te marcado, e por quê? Deixa eu pensar. Normalmente elas me marcam de maneira positiva, né? Porque o carinho que a gente recebe de volta das crianças é muito bom, né? Eles estão sempre, assim, muito felizes com toda aquela atmosfera. Eles criam um relacionamento muito legal com a gente. Eles ficam, tia Carla, vem natação comigo. Tia Carla, vem tirar foto comigo. Então é normalmente muito bom. A gente tinha... Você deve ser muito popular aí nesses Facebook da vida, eu tenho vários amigos. Sim, deve ter muita foto sua que você nem sabe. Você deve ter, com certeza. Eles sempre falam, Carla, vamos tirar foto. Eu tiro várias. E depois eu não sei mais o que foi feito da minha foto. Porque é bacana que a criança, ela já é uma fase da vida em que os pais, principalmente, querem tirar muita foto, né? E as viagens são esses momentos, né? Porque se você não tira foto, fica no esquecimento da criança. Uma criança de 1 ano, 2 meses não vai lembrar. A foto é o registro, a melhor né? lembrança da viagem é a foto. São essas recordações, verdade. É a melhor lembrança. Agora, eu queria fazer uma brincadeira com vocês aqui, gente. Eu queria montar um manual para o pequeno viajante, que cada um me desse algumas dicas com a experiência que vocês tiveram, trazendo até por que dão essa dica, de onde surgiu, enfim, para que quem está assistindo a gente em casa possa fazer uma boa viagem já no final de semana, no próximo final de semana. Vou começar pela Carla, que é a profissional do ramo, né? Se você vai viajar com guia, eu acho uma boa procurar realmente um grupo. Esse serviço do guia é interessante porque a gente fala que a gente não perde tempo lá no parque, né? Ou onde quer que esteja, né? No shopping. A gente já sabe o orientador, né? Sim, a gente já sabe o que é legal e a gente já sabe chegar lá, a gente não vai perder tempo com isso. E a gente está lá para prestar um suporte para os pais quando eles precisarem. Né, sempre. A gente vai indicar o que é legal para fazer com criança no tempo livre, a gente vai indicar o que é melhor para comer. Às vezes as crianças estranham comida nos Estados Unidos, né? A gente, isso aqui é mais, não sei, é menos apimentado, né? A gente indica essas coisas, indica as atividades. Tem muito parque que tem atividade para criança com recreador, né? Para pintar, para carimbar. A gente dá essas dicas. Eu li em algum lugar que levar um carrinho é sempre uma ótima opção. Também pode. Se você preferir não levar, pode levar o carrinho. Se preferir não levar, também tem a opção de alugar no parque, né? Tá lá disponível. Mendes, já tem alguma dica, assim? Tem várias, mas eu lembrei de uma viagem recente que a gente fez, que foi uma experiência não negativa, mas algo que foi a falha justamente desse planejamento que a gente sempre tem, né? O geógrafo aqui não olhou as condições climáticas, então nós viajamos para o litoral do Nordeste, ali no litoral de Alagoas, e ficamos nesses resorts e tal, são super confortáveis, super bacanas, e justamente num período, uma das poucas épocas do ano que é a chuvosa, né? E, bom, para nós, choveu, paciência, vamos dormir o dia todo, mas para a criança é um troço de doido, como é que faz, né? Então, assim, vale dar uma olhada, vale planejar. É basicão isso, né? Essa dica é fundamental. Vale olhar porque a gente esquece disso, vale olhar. Patrícia. Eu acho que a principal dica que você tem para viajar com criança é fazer um bom planejamento. Você pesquisar mesmo as condições climáticas do lugar, os restaurantes que tem no lugar, o que a criança gosta de comer. Por exemplo, você vai a Paris, você tem que ver se a criança gosta de alguma coisa, ou pesquisar restaurantes ali pertinho do hotel onde você fica, onde você vai ficar,
para poder não ter muito estresse na hora da comida, a criança não estranhar muito. Dá a dica do endereço do seu site, que eu acho que deve ter muito mais dica lá, né? Tem www.viajarei.com. Então lá tem deve muitas ter dicas verdadeiro de restaurante manual, com né? criança. Em Orlando, eu tenho uma lista só de restaurantes brasileiros em Orlando, porque muita gente chega lá, pô, vou comer um criança hambúrguer. que inclusive é alérgica, que de repente não tem. A gente fala que eles comem tanto hambúrguer lá, né? Que aí a gente fala que os pais adoram. Quando eles chegam no Rio de Janeiro de novo, eles estão assim, ai meu Deus, mãe, pai, por favor, eu quero arroz, feijão e legumes. Né? Eles não aguentam mais comer hambúrguer. Olha só, então já anotei aqui as dicas. Procurar um guia, olhar como é que vai estar o clima e planejar bem a viagem. Planejar eu acho que, bem a viagem. Pronto, deixamos todo mundo bem informado sobre essas condições básicas para se viajar, até sem os pequenos, né, gente? Com certeza. Muito obrigada pelas dicas e pela participação de vocês no programa. Foi um prazer conversar com vocês. E obrigada a você que assistiu o programa em um dos canais parceiros ou pela internet. Já viveu uma aventura em família? A gente quer conhecer a sua história. Manda um vídeo ou escreve para a nossa produção. Eu espero você no próximo programa. Até lá!